Bom, nós temos a outra qualificadora que eu gostaria de me reportar é sobre a questão do motivo fútil, mas não é necessariamente pelo significado do que é essa qualificadora, porque anteriormente, como eu tinha falado, são qualificadoras que se explicam por si só. Então, motivo fútil, todo mundo entende o que é um motivo fútil. Ah, aquele cidadão ali matou o outro no bar, que o garçom levou que eram os exemplos clássicos do direito, né? O garçom levou a sopa, o prato de sopa lá para o cliente e tinha uma mosca dentro da sopa. E aí o cliente foi lá e matou o garçom por esse motivo. Alguém que passou, esbarrou, deu um empurrão no outro sem querer, e aí o fulano foi lá tirar a satisfação e matou o outro por causa desse empurrão. Então, essa questão aí do motivo fútil, eu quero entrar em um aspecto que eu considero muito mais interessante do que por si só, o que demonstra a qualificadora. Eu vou lembrar de um fato, de um processo que eu acompanhei, de uma causa que eu acompanhei, fiz a defesa de um cliente meu. Todo o início, a origem deste processo contra ele, e o promotor denunciou por homicídio fútil. Aí que chega o debate que eu acho que é muito mais interessante, porque eu já venho debatendo isso em causas no Tribunal do Júri. Eu já venho levantando que o homicídio fútil, por si só, ele tem que ser olhado do ponto de vista da conjuntura social, do contexto social das pessoas que estão envolvidas naquele episódio. Então, assim, o início deste caso que eu acompanhei, é que a esposa desse meu cliente, ela estava lá, ela foi lá na casa de uma cliente dela e cobrar um perfume. Ou seja, o promotor fez a denúncia por homicídio fútil, que a origem deste problema era por causa da cobrança deste perfume. Só que quando você vai olhar o contexto geral deste fato e daquela situação, lá existe muito mais do que motivos. Porque, veja bem, aquilo ali é a vida dela, é a fonte Ainda, né? de renda dela. Ela vendia perfume para se manter, para ajudar no orçamento familiar. Então, como é que você vai atribuir a alguém que isto é um motivo fútil? Quer dizer, quando você faz uma análise partindo de você, você vai cometer esse pecado porque você vai deixar de entender aquele contexto social onde estão envolvidas aquelas pessoas. Então, isso perde o sentido da futilidade à medida que você entende aquele contexto social. E era um dia de domingo que ela foi cobrar, né? E as pessoas estavam, quer dizer, é lamentável a situação porque se desdobrou numa morte, né? O Uhum. marido dela acabou matando uma pessoa em função da briga que houve no desdobramento. Mas a questão da denúncia se baseou ali, nesse problema do perfume. Ou seja, o Ministério Público, o promotor, entendeu que a futilidade era por causa do perfume, e não por causa do contexto que estava ali, né? Sim. Das pessoas que estavam envolvidas, a condição econômica de cada um. É disso que eu venho fazendo isso, esse debate no Tribunal do Júri, já há um certo tempo. Eu venho É debatendo. preciso um estudo mesmo de cada caso, né? Para entender em que condições, qual o contexto de vida daquela pessoa, né? O que causou aquilo, porque eu lembro muito de uma aula na faculdade que me marcou bastante, foi uma professora que um dia disse que o óbvio não existe, né? Que o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Então, acho que às vezes, sei lá, um perfume seria um motivo fútil óbvio para muita gente, mas para outras pessoas não é, né? Em cada contexto significa uma coisa, enfim.
Então, este é aí o direito, a lei, o legislador, ele não usa isso com cautela. A gente vai ver mais na frente, lá, quando a gente for falar sobre o feminicídio, e ele dá, digamos assim, uma noção melhor do comportamento do legislador. Que o olhar do jurista, ele não é um olhar que tenha uma compreensão social da realidade. Isto dificulta bastante para você fazer lei. Por isso que aqui a gente sempre olha, todo mundo olha, a população olha, e a lei não reflete a realidade social. Ela não tem suficiência, ela não tem gás, ela não tem oxigênio para diminuir a criminalidade, porque a lei não foi feita para isso. Então, este olhar social é que está faltando, que falta para o legislador, ele compreender isso. Mas, então, vamos avançando, vamos lá. Nós temos aí agora, as outras qualificadoras que eu destaquei, tem sobre o meio insidioso. O que é esse meio insidioso? O meio insidioso, ele é um meio que o agente, né, que é aquela pessoa que vai praticar o crime, ele usa de uma certa estratégia para atrair a vítima, né? Ele leva a vítima para um determinado local através de uma estratégia que ele usa. O requisito essencial é que a vítima não pode ter conhecimento do que ele está planejando. E aí ele usa dessa estratagema, que é exatamente para alcançar o seu intento. Esses aí é um meio insidioso, é uma qualificadora, é um meio insidioso. Inclusive, até a própria questão do veneno, né? É uma qualificadora que está muito associada ao ministrar um veneno para alguém. A pessoa utilizou de uma determinada estratégia, sem a vítima saber, e ministrou uma dose de veneno. Uma qualificadora que está muito associada, é um meio insidioso isso aí. Sim. Né? O meio cruel. Nós temos uma outra qualificadora, que é o meio cruel. O meio cruel são instrumentos aqueles que podem causar intensa dor para a vítima. Na hora que você vai utilizar esse instrumento para que a vítima, para que você alcance o seu intento. Você pode ter assim, digamos assim, um certo sadismo com a morte de alguém. Você pode, digamos assim, matar a vítima aos poucos. Isso seria um meio cruel. Cortar a vítima em pedaços, cortar em partes ainda que ela possa sobreviver, que não sejam partes fatais do corpo, para que a vítima participe daquele sofrimento ali. Isso seriam meios cruéis. O próprio fogo, né, a queimadura. Então, esses aí são meios cruéis. Torturar a vítima ali até chegar ao final da morte dela. Esses são meios cruéis aí que você utiliza. Esse é o meio cruel. Outras qualificadoras se tratam também da asfixia. Asfixia, o próprio nome já está dizendo, né? Também já se traduz. O problema é que na asfixia você tem algumas classificações. E na asfixia você pode matar alguém por diversas formas. Então, aí tem algumas classificações que a doutrina oferece, que é o enforcamento, que é a esganadura, é o soterramento. São, na verdade, meios mecânicos que fazem a supressão do ar, né? Você consegue retirar o ar da vítima. Aí você pode usar, na esganadura, você pode usar as mãos para esganar alguém, normalmente no pescoço, que é a via, né, maior, né, onde tem as maiores vias, que é
pelo nariz e a boca do ar, né? Então, você pode usar as mãos, usar o antebraço, a parte do antebraço. Você pode usar também as pernas para isso. Você lembra daquele caso que houve lá nos Estados Unidos, que aquele George Floyd, acho que é essa a pronúncia. Sim. Era um negro, né? E o policial colocou as pernas em cima do pescoço dele, que aí ele sufocou ele e levou ele a óbito, né? Aquilo ali é uma supressão do ar. Aí ele perde o ar e vai perder, consequentemente, a vida. Então, essas são formas. Tem enforcamento, esganadura, tem o soterramento, né? Esses aí tem o enforcamento. Só uma Tem... dúvida. Essas qualificadoras, elas podem se somar, ter mais de uma qualificadora para o mesmo crime? Pode, pode, pode sim, normal. Por exemplo, é muito comum o Ministério Público ele oferecer denúncia com mais de uma qualificadora. Ele pode colocar tortura e motivo que dificultou, tornou impossível a defesa do ofendido. Motivo fútil e motivo torpe. Ele pode combinar mais de uma qualificadora. Sim, sim, tranquilo. Ele pode colocar meio cruel, emprego de veneno. Só que quando aquela pessoa matou a outra pelo emprego de veneno, na verdade, no fundo, lá no interesse dele, ao matar aquela pessoa, é porque ele estava de olho na herança, no seguro. Então, ele pode entrar com duas qualificadoras aí: o veneno e o motivo torpe. Pode ser, sim, combinar até duas, três qualificadoras. No geral, isso é muito comum, inclusive, né? Aliás, é difícil o Ministério Público fazer denúncia, oferecer denúncia com apenas uma qualificadora, né? Normalmente, ele faz denúncia com mais de uma qualificadora. Sempre mais comum a gente ver assim. Por exemplo, agora eu faço uma remissão agora também para o caso, para a qualificadora de tortura, por exemplo. Tortura é também uma qualificadora muito óbvia, né? Assim, com que a tua professora, né, pegando isso é o gancho dela, né? Uhum. E essa obviedade é relativa. Mas, assim, pelo comum, a gente logo imagina, olha, a pessoa foi torturada, a gente logo imagina aquela coisa do espancamento, da pessoa ter sofrido e tal, né? Então, a gente tem essa ideia, né? A Sim. população tem essa ideia do crime de tortura. Só que eu faço um comentário, e eu fiz aí uma separação neste caso da, da tortura, porque é assim, a tortura ela tem uma lei especial, a tortura. E existe a tortura como qualificadora do homicídio. Então, ela já tem a tortura como qualificadora e tem a tortura no crime de tortura, porque lá ela se desdobra. A tortura, na lei de tortura, ela se desdobra numa violência psicológica e numa violência física.